Boa noite a todos e a todas, caros amigos e irmãos, muita paz. Sou Ana Félix, voluntária e trabalhadora da Casa Núcleo Espírita Alta de Souza. Estamos aqui felizes pela oportunidade de trazer o seguimento da continuidade da tarefa da Casa, nossas palavras acerca do Evangelho, que nos traz sempre fortificação para que possamos conduzir nossas vidas. Diante dos momentos que se apresentam, nestes instantes em que a humanidade atravessa dessa pandemia, não temos atendimento presencial, não temos essa frequência, mas temos a grande oportunidade que a tecnologia nos concede de trazer a mensagem e a palavra de Jesus a todos os momentos de nossas vidas, as quais precisamos entender, mas compreender. O Núcleo Espiritual Alta de Souza fica no IPSEP, na cidade de Recife, e hoje temos, para enfocar nossa tarefa, o capítulo 24 do Evangelho, dos itens 13 a 16, que trata justamente do tema não pôr a candeia debaixo do alqueire, mas justamente enfocando o item 13, que é a coragem da fé. O que nós somos? Nós, por acaso, somos corajosos como espíritas? É a grande pergunta que fica a todos nós. Vamos então tentar trazer para nós essas explicações para melhor nos conduzirmos com a assessoria espiritual dos bons espíritos. Para iniciar nossos trabalhos, vamos então fazer a nossa prece, como é de costume e necessário. Vibrações de todos, vamos então orar. Jesus divino, Mestre muito amado, neste momento, Senhor, ajuda-nos, ilumina nossas mentes para a tarefa, para que possamos assimilar os teus ensinamentos, Senhor, e trazer aos nossos corações e a todos que nos ouvem e assistem a certeza de que sempre estás conosco, Senhor. Conforta-nos, ilumina a todos nós, para o entendimento do teu trabalho majestoso do Evangelho para nossos corações. Muita paz. Então, retornando, prezados irmãos, vamos, portanto, nesse instante, ler o capítulo no item 13, que diz justamente o seguinte: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Contido em Mateus, capítulo 10, que nos traz para a nossa reflexão. Primeiramente, vamos enfocar a palavra coragem. Coragem da fé é o tema. Vamos então entender o que é a coragem, numa explicação, para nós entendermos, nós sabemos e sobrevivemos a esse sentimento, não é? A esse instinto. Energia moral diante dos perigos ou da dor. Então a coragem é uma energia que nos traz aquela força interior para vencer, para lutar, para enfrentar os desafios da vida. E a fé? A fé, um monossílabo de 2 letras, pequenina palavra, mas é de grandes conteúdos. É uma alavanca que deve ser construída em nossas almas.
A fé implica numa disposição de alma para confiar em outra pessoa ou em algo. A fé, ela difere da crença, porque é uma confiança do coração. E não apenas uma concordância, uma aquiescência intelectual. Não basta, não é somente concordar. Você precisa viver, vivenciando e construindo esse patrimônio, que é a fé. Mas enfocando o item 13, que citamos há pouco, nós vemos que, como diz a expressão do Evangelho, contido nesse capítulo, nós, o cristão, todos nós, que confessar o Cristo diante dos demais, que tiver justamente, aí é que vem a coragem, ela está justamente inserida nesta condição de ter a coragem para saber que não deve temer aquela condição que você tem da fé, aquela preparação interior de acreditar. Não basta só crer, somente crer. Desculpa a expressão que ficou um cacófago. De crer simplesmente, mas provar. Como diz, e o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Porque nós precisamos entender que assumir a postura de um sentimento, de assumir a postura de que você está ali, porque você confia. Nem todos que falam nas expressões das belas palavras para dizer seus sentimentos o exercem. Quantos de nós vacilam diante de uma sociedade, diante de um parente, diante de um amigo, porque a visibilidade de cada um, no intuito de penetrar a alma, seu próprio ser, ele vai ver as paixões da vida. Ele vai ver ali, sim, o que ele está a praticar. Se o que ele está a fazer está contido ali um sentimento de enfrentamento, não para a violência, não para dissimular discórdia, aliás, incentivar a discórdia, dissimular personalidades, mas para asseverar que o que você professa, você vai exercitar nas suas atitudes. Aí você vai trazer o seu conteúdo. E é este conteúdo que nós, seres humanos, precisamos dar esse testemunho a nós mesmos para nos fortificar. Porque existe a coragem que nós trabalhamos diante do perigo. Mas precisamos ter a sustentação da alma. Ter a certeza é quando no coração brilha a sua visão de amor. No item 14, continuando, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Esse texto é de Lucas, versículo 9. Prezados irmãos, para refletir
para observar todo esse conteúdo. Quantos, infelizmente, nós vemos hoje em dia pessoas que se envergonham até de fazer uma prece. Pode dizer, eu sou tímido, pode acontecer a timidez realmente, mas muitos não querem trazer o seu interior para manifestar-se, porque quantos não veem nas atitudes da alma manifestada, do coração agindo, como sendo pessoas que consideram muitas vezes, fulano, ciclano, são pessoas simples, porque sentem vergonha muitas vezes de fazer uma oração, porque acham que isso é delegado àqueles que não têm opção, porque todos nós temos, mas muitos de nós somos vistos dessa forma. E aí você vai enfrentar uma diferença diante de uma sociedade, diante de um meio, diante de uma assembleia, e quantos se envergonham de ter a felicidade e a ênfase de reverenciar o nome de Deus, de Jesus. Porque ali está muitas vezes com uma singeleza que é o Cristo. Para muitos é acanhamento de se expor. Vem então o item que trata justamente dessa legenda que diz: a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Ora, nós vemos que para enfrentar os perigos, diz aqui, ter a dignidade de enfrentar as perseguições, como foram expostos nos anais da história, a perseguição na época do cristianismo inicial, nos circos de Roma, quantos foram sacrificados e não modificaram as suas opiniões, porque confiavam somente, porque tinham a coragem, porque naquela coragem tinha o consentimento do coração, que é a nutrição do ser, de acreditar que Deus, a lei de Deus é reta. Então nós vemos que as discussões, que às vezes são evitadas, discutir um assunto não quer dizer brigar, se não caminhar para a ofensa nem a violência, mas as discussões aonde manifesta ali os seus ideais, quantos se omitem, se envergonham, às vezes de dizer que sou espírita. Certa feita, houve um caso rápido, vou citar, de uma pessoa espírita que morava numa casa e ao lado ela possuía essa outra casa, vendeu, e a pessoa que foi o comprador, né, que passou a residir, esta pessoa é evangélico da Assembleia de Deus. A pessoa então ficou preocupada, meu Deus, porque nós sabemos, sem menosprezar a ninguém, porque Deus é um só. Então, ficou preocupada
Talvez de alguma palavra, a maneira de se conduzir, ou a maneira de falar, pudesse a pessoa não sentir-se bem, porque existe pessoas radicais em todos os lados. Então, a pessoa conversando com uma amiga, a pessoa disse, estou até preocupada, quando ela souber que eu sou espírita, vamos viver lado a lado. E houve da amiga uma resposta muito sábia. A pessoa disse, fulana, deixa, não diga nada, deixe que ela lhe conheça pelo que você é. Veja que coisa maravilhosa. Que conceito, que conselho bom. Até hoje nunca foi revelado, mas não que ela tivesse vergonha, mas pela atitude da outra, porque ser espírita, hoje principalmente, é uma grande oportunidade de conscientização da vida, da verdadeira lei natural, lei divina, que devemos cultivar. Porque aí, num momento como o de hoje, como agora em que vivemos, nunca foi tão necessário o entendimento da lei divina para compreender que Deus não é um justiceiro. Deus não tem e nem patrocina nenhum privilégio a ninguém. As oportunidades são para todos ao longo das encarnações. Todos nós temos esse direito de passar pelos trâmites, né, da lei natural, nas oportunidades, da pobreza, da riqueza, da beleza, de tantos fatores que determinam. Então, cada um deve atravessar os seus ciclos de vida com dignidade, mas com coragem. Porque a coragem, o momento, às vezes, na condição humana, você pode enfrentar uma fera para defender um afeto seu, para defender um alguém e também para defender um indefeso. Quando se absolve o entendimento de que somos todos irmãos. Não vai se escolher para servir. Porque a servidão é uma coisa, é baixar. Mas servir ao semelhante, ter a coragem de defender, respeitando os seus limites, ter a coragem de fazer. Não basta só dizer. Dizer é fácil. São palavras, mas que assumem o comprometimento. Mas fazer em silêncio é o cumprimento do objetivo, é o cumprimento da lei. Quem serve não precisa. É maravilhoso servir, onde o nosso ego se preenche de alegria, sem precisar espalhar, nem tampouco alardear, porque os fatos provam os atos. Vemos também, continuando o discernimento aqui da palavra, diz, nisto como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Ora, prezados irmãos, se nós precisarmos servir e ter a coragem, não vamos medir a avaliação das circunstâncias, porque o mérito e a razão está das circunstâncias que nós nos expomos, mas também nós temos que observar nossas vidas os resultados que nos interessam. Não fazer para esperar, fazer por fazer, porque dentro de você já existe um patrimônio. A grande luta para sermos o homem de bem.
o homem justamente que o Evangelho cita. O nosso maior cumprimento em agradar a Deus, em ser útil, em servir, com coragem para enfrentar todos esses momentos e não fugir diante de uma avaliação futura, se medir pelo conceito de muitos que irão te avaliar pelo que interpretam. Mas temos que ter, além da coragem, cautela. Porque a fé nos dá aquela sustentação, porque ela é humilde, porque a fé é calma, porque a fé nos traz essa construção dia a dia. Nós vemos o exemplo de Pedro ao longo de toda a trajetória do Evangelho. Ladeava ombro a ombro com Jesus, caminhava e palmilhava seus caminhos, sentindo toda a sua condição de assessoramento, dando o apoio, o exemplo. Mas a sua fé vacilou. Vacilou nos momentos que precisava testemunhar, mas não fez dele um homem ruim. Ele era um ser em construção na sua fé. Estava construindo. Da mesma forma que em outros momentos que se passaram. Mas certa feita, ele, ao ser acariado, chegado junto a Pedro, um pedinte, um paralítico, e pediu a ele a esmola, ele diz o quê? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Nazareno, levanta-te e anda. Porque a confiança, a sua fé, a sua coragem já tinha chegado à construção do patrimônio certo de que estava nas mãos, porque Deus já lhe deu o padrão da fé que ele precisava. Nós somos seres que precisamos construir nosso dia a dia. Não é desfazer a nossa caminhada evolutiva, nem tampouco se envergonhar do que fizemos. Nós não somos anjos ainda, nem somos santinhos, mas somos figuras e somos filhos de Deus, construção de oportunidade que nos concede ao longo do nosso dia a dia. E nós precisamos entender que a coragem é assumir com destreza, mas sem cálculos, em receber de volta como uma recompensa. E simplesmente você construir essa coragem trabalhada na fé, esta fé constituída com razão, aquela que enfrenta em todos os momentos uma fé raciocinada, para que possamos alcançar o objetivo que viemos de uma reencarnação. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquelas. Ele também renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessou diante dos homens. Ele é o exemplo, é a luz, é o nosso modelo e guia. Por que a gente tem que complicar tanto? Em outros termos, aqueles que temeram confessar-se
discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé. É que diz. Porque se trata de uma fé egoísta. A fé raciocinada, ela constrói dia a dia. Diante de quê? Quando é que nós expressamos a coragem, a fé? A coragem nós vamos enfrentar. É quando chegam os perigos, as dificuldades. A gente busca a prece. Mas não basta só crer. Nós temos que enfrentar com humildade de reconhecer que aquilo que nós precisamos e queremos conseguir, nós devemos pedir, sim. Mas também compreender que se não chegar, não é que Deus não te observou. Não é que Jesus não te caminhou ao lado. Mas que você não tinha chegado a hora. Mas com certeza Ele não nos deixa vazio, sem esperança e sem coragem. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, como diz o Evangelho, que eles guardam para si mesmos. Se nós temos algo bom, meus irmãos, se temos algo que pode beneficiar o semelhante, distribuamos. Não ponhamos debaixo do alqueire. Por que esse egoísmo? Por que essa vergonha? Você ainda não quer se expor? Para que os outros se espelhem dignamente no teu trabalho? Enfrentar as adversidades, as chacotas. O silêncio está aí para endossar a mente dos desvairados que querem nos tocar, um ou outro que tem essa capacidade. O silêncio já é uma prece. Se vê até em placas. E é uma verdade. Silenciar diante daquele que vem te afrontar. Porque a tua coragem deve ser exercitada na sua prática, no dia a dia que precisamos pôr a ser visto para nós próprios. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Vejamos aí o quanto nós devemos entender, porque tem a conclusão do ponto. Tem justamente o que vem para nós para alertar dentro do Evangelho de Jesus. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Não pensem nós que realmente é muito simples as coisas acontecerem e passar desapercebida. Porque diz, pois que a doutrina que professam, a doutrina espírita, de conscientização, de conformação pelo entendimento e compreensão a que viemos o que somos e para onde possamos ir. Que diz, mas não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho de Jesus. Também a eles se dirigem as palavras de Jesus que diz, eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. É o testemunho de enfrentar o ideal, não para um fanático, mas consciente da lei de Deus. E vamos encerrar nossa tarefa rapidamente com uma mensagem de Emmanuel, que se intitula Coragem. E diz assim, não percas a esperança ante as sombrias da estrada, as sombras da estrada. Provações aparecem
Com certeza. Nada mais justo do que agora, que apesar de muitos não aceitarem e não entenderem, compreendam que a hora é chegada. Que diz quando diz provações aparecem? O que é que diz? Silencia e trabalha. Carência de recursos, dificuldades. Deus nos supre as forças. Inquietações à frente, quantas tem? As nossas ansiedades. Mas temos que confiar. Temos que ter coragem para enfrentar. Então, o amparo vem de Deus. Nós estamos numa lei natural de Deus. Tudo que acontece está a acontecer. Por mais que ela seja difícil, não está errada. O amparo vem de Deus. Pensa na palavra, pensa na paz dos céus, sob a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue com a tua coragem. Deus nos sustentará. Então, nós espíritas somos corajosos? Então, prezados irmãos, encerrar fazendo a nossa prece. Queremos agradecer a oportunidade e que possamos caminhar com essa tarefa da nossa casa de oração e trabalho. Vamos então fechar nossos olhos e encerrar nossos trabalhos. Obrigado, Jesus, pelo momento, pela oportunidade. Derrama sobre nós essa coragem tão necessária de enfrentar as adversidades construídas por nós, Senhor, mas que com certeza os teus braços amigos estará sempre a nos amparar. Que o teu amor bendito e a tua luz infinita esteja sobre nós nesses momentos de pandemia, na conscientização de que a lei permanece, a lei imutável da criação, a lei de Deus. Sigamos com coragem. E dizemos que a fortificação dessa coragem está no amor. Encerramos com esta frase.